Fala, povo lindo! Getúlio Vargas é o presidente da vez. Ele é herói ou ele é vilão? Pra você, deixa o comentário agora antes do vídeo acontecer. Quem quiser um curso de história completo, recomendo de coração que você conheça o site seliga.com.br. O nosso objetivo maior é que você encontre o seu caminho, o seu lugar. Essa é a série Todos os Presidentes do Brasil. Todos! E em todos os presidentes do Brasil a gente faz o vídeo com a mesma organização. Primeiro a gente fala do contexto. O que aconteceu no Brasil durante o governo do presidente respectivo, no caso de Getúlio Vargas, que governou de 1930 até 1945. Diferente, estranho. E a segunda parte da aula é para falar exatamente da eleição do Getúlio Vargas ou do presidente que for. E a gente vai ver, será que o Getúlio Vargas ele entrou por eleição ou foi um outro jeito que fez o Getúlio Vargas virar presidente? Terceira parte dessa aula é para falar sobre as principais características do governo Getúlio Vargas. E são muitas características e você vai ver o porquê que o Getúlio Vargas é o presidente mais falado de todos. O governo do Getúlio Vargas é tão grande que a gente precisa dividir o governo dele, senão não dá para entender tudo. Então, primeiro, o governo do Getúlio Vargas, ele é de uma forma provisória. A gente vai ver depois por quê. De 1930 até 1934. E aí surge uma nova Constituição para o Brasil. E o governo fica o Getúlio fica contrariado. Fala, ai que droga essa carta, monstro. Eu odeio constituições. Aí ele espera até 1937. Por 3 anos ele governa com Constituição. Só que depois ele implanta um golpe nele mesmo. Aí ele troca a Constituição de 34 por uma outra de 37 e começa uma ditadura no Brasil, conhecida como Estado Novo, que vai até 1945. Eu vou dar ênfase pro tanto de tempo que o Getúlio governou o Brasil. Por quê? O Getúlio conseguiu governar o Brasil mais tempo do que o Dom Pedro I. O Getúlio Vargas governou, então, muito tempo. A gente aprendeu. Legal. Tá, mas o que acontece no mundo enquanto o Getúlio está governando o Brasil? Antes do Getúlio entrar, já tinha acontecido a crise da Bolsa de Nova York, em 1929. Só que peraí, o Getúlio Vargas entra no final de 1930, mas não tem problema, porque a década de 30 é uma década muito pulsante na história. Não tô falando que ela é bonita, porque a gente tem ascensão de totalitarismos no planeta. A gente tá falando do Hitler fazendo bagunça, a gente tá falando do Mussolini fazendo bagunça, a gente tá falando do Stalin da União Soviética fazendo baguncinha também. E no Brasil a gente tem o Getúlio, que também você vai ver aí o que ele conseguiu aprontar. Só que não para por aí, tá? Porque a década de 30, no final dela, em 1939, começa o maior conflito da história humana. Qual que é ele? A Segunda Guerra Mundial, que aconteceu depois também de uma guerra civil lá na Espanha. O que eu quero dizer é que é uma década de muito conflito. Aqui no Brasil, esses conflitos que acontecem lá no mundão influenciam o Brasil, principalmente a economia brasileira. Então o Brasil era muito dependente da exportação do café. E deu um problemão, porque as pessoas começaram a não comprar o café brasileiro porque tinham seus problemas em cada um dos países aí. Os Estados Unidos com seus problemas, a Europa com outros problemas. Então o café brasileiro passa por uma crise forte. E ainda que o Brasil comece a se industrializar, vê bem, ó, a gente está se industrializando, só que não na mesma velocidade de alguns outros países modelo de industrialização. Isso quer dizer que, enquanto outros países investem muito mais em indústria, o Brasil segue no comes e bebes. Peraí, mas quantas pessoas viviam no Brasil nessa época? 40 milhões de pessoas viviam no Brasil nessa época. A maioria delas vivia no campo. Só que algumas delas, a cada ano, já saíam do campo e iam morando nas cidades, iam viver nas cidades. A gente está falando de um processo de urbanização. A cada ano que passa, mais gente sai do campo e vai morar nas cidades. Muitas dessas pessoas que vão para as cidades, elas estão procurando emprego. Então elas vão trabalhar numa fábrica, elas se tornarão operárias. Então a gente está falando de uma classe operária que já estava formada, mas ela vem crescendo, vai fazer barulho, vai demandar a atenção do governo do Vargas. Vale dizer também que a década de 30 é uma década muito importante para você, que é mulher, porque na década de 30 as mulheres começam a poder votar, não só votar, mas elas também podem se candidatar, elas poderão governar daqui em diante. O Brasil era diferente, né? Mas não tão diferente assim. Porque a rua, tô falando assim da rua, parte externa da sua vida, ela já era considerada perigosa. Pode acontecer tanta coisa na rua no Brasil,
Você pode ser perseguido, você pode ser roubado, alguma coisa ruim pode acontecer. Então o jeito era fazer a festinha no fundo do quintal. Já faz tempo que a gente faz nossas festas nos quintais, que é onde a gente se sente mais seguro. E eu tô falando também do momento que o samba, que já existia, vai começar a se consolidar e ser visto e percebido como um ritmo musical que representa o Brasil todo, a nação brasileira. Tá, mas como é que foi a eleição do Getúlio Vargas? Como é que o Getúlio Vargas chegou no poder? Bom, a disputa na eleição lá de 1930, e teve essa eleição, tá? Foi do Getúlio Vargas contra um candidato chamado Júlio Prestes, do Partido Republicano Paulista, o PRP. Como a videoaula chama Getúlio Vargas, você já deve imaginar que quem ganhou essa eleição foi o Júlio Prestes. Como que pode isso? O Getúlio tinha feito campanha política, foi um dos primeiros a fazer campanha pelo Brasil. Ele conseguiu muita gente aplaudindo ele nas ruas, falando: caramba, eu quero votar nele. Mas você não podia votar nele. Para votar nele, na época, em 1930, mulher não votava, tinha que ser homem, tinha que saber ler e escrever. Vixe Maria, entre 5 e 10% da população podia votar. Então, por mais que o Getúlio Vargas tenha feito alvoroço, por mais que ele tenha feito aliança com pessoas do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e até da Paraíba, ele fez uma grande aliança com essa galera. Mas o esquema dos paulistas nas eleições era tão escabroso, eles tinham tantos contatinhos, que eles conseguiram fazer o Júlio Prestes vencer mesmo assim. E aí o Getúlio Vargas, derrotado, ele vai chegar no Júlio Prestes e vai falar: me dá um emprego aí, mano. O Getúlio aceitou a condição. O Getúlio falou: o importante é eu ter um emprego. O importante é eu pagar meus boletos em casa, pra mim tá tranquilo. Agora, pra quem não tava nada tranquilo, era pros amigos do Getúlio. Ô Getúlio, tá tirando? A gente escolheu você pra nos liderar, nós somos da Aliança Liberal. Cuidado com esse nome, hein? Na história, você sabe que às vezes as pessoas se contradizem, né? Essas pessoas que queriam liberdade, no fundo, essa liberdade, ela começava com um golpe militar, né? Olha que liberdade legal. E aí, então, esses liberais da Aliança Liberal vão falar: Getúlio, você aceita a derrota, mas a gente não. A gente vai pegar uma marcha militar prontinha, vai sair do Rio Grande do Sul, vai sair de Minas Gerais e vai sair da Paraíba também. E a gente vai em direção ao Rio de Janeiro, que era a capital na época, tá? Por isso que eles foram lá. Não foi pra curtir uma praia, não. E aí eles foram lá no Rio de Janeiro. E eles foram depor, né, o atual presidente Washington Luiz, antes que ele fosse embora e entrasse o novo Júlio Prestes, que ia entrar só dia 11 de novembro. Então, essa marcha militar tinha que acontecer antes. O presidente da vez era o Washington Luiz. Ele via o exército chegando. Ele via. E aí ele tentou desbaratinar. Ele falou assim: não, gente, tá perigosa a coisa. A gente já tá o quê? Outubro, né? Outubro de 1930. Puxa, é melhor a gente fazer um feriado. Aí ele fez um feriado, meio que para a população não ver o que estava rolando. Só que chegou no dia 24 de outubro, o Washington Luiz ainda falou assim: eu não vou sair daqui, eu tomo tiro, mas não saio daqui. As militares falaram: então tá bom, cara, nossa. Não, tá bom, eu saio. Tudo bem, vocês deixam eu ir embora? A gente deixa você ir embora, Washington Luiz. E aí, então, o Washington Luiz foi deposto a partir desse golpe militar. Só que na época, o Getúlio Vargas ainda estava longe. Então falaram assim: olha, até o Getúlio Vargas chegar e assumir, a gente vai fazer uma junta militar aqui. Ô Mena Barreto, ô Tas Fragoso, ô Isaías de Noronha, venham cá, vamos formar essa junta militar e esperar o Getúlio Vargas chegar. A posse mesmo do Getúlio Vargas acontece só no dia 3 de novembro de 1930. Em resumo, o que rolou foi o seguinte: o presidente que estava lá chamava Washington Luiz. Teve eleição. Nessas eleições, o Washington Luiz era o presidente. Ele não fez parte da eleição, ele era só o presidente da vez. Quem fez parte da eleição eram outras duas pessoas. Essas duas pessoas eram o Getúlio Vargas e o Júlio Prestes. O Getúlio Vargas perdeu essas eleições, mas através de um golpe militar, ele ignorou o vencedor das eleições, que chamava Júlio Prestes, ignorou: ó, Júlio, você nunca vai ser, nunca será. E eu também vou depor o presidente da época, que era o Washington Luiz. Por isso que a gente fala do Getúlio Vargas e mais dois nomes e não um só. Porque um era o presidente da vez e o outro ia ser presidente se não fosse o Getúlio. Qual é a mágica? É que o Getúlio Vargas ele conseguiu ser presidente do Brasil perdendo as eleições. Olha aí como é que o Getúlio chegou ao poder. Getúlio Vargas no poder. Pra quem gosta dele, uma alegria, né? Porque ele quase não sai. Então vamos lá. 1930, final do ano, ele chegou em 3 de novembro. Vamos lá então. Então ele só tem 2 meses para governar no finalzinho de 1930. E ele faz bastante coisa já, ele não para quieto não. Primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que o Getúlio Vargas vai fazer, é pegar os governadores dos estados da época. Na época não falavam muito bem governador, né? Ainda tinha gente que chamava de presidente do estado. Olha que doideira, como se o Brasil tivesse um monte de presidente. Não só um, dois, né? Mas tá, vamos já chamar de governadores. O Getúlio Vargas vai olhar os governadores e vai falar: não, essa galera aqui não me apoiou não, essa galera aqui tava junto com o sistema lá da galera paulista.
eu vou trocar tudo. Aí ele trocou. Ele simplesmente falou, ei, você é governador, né? Não é mais. E aí então, ele só deixou um lá, que era o de Minas Gerais. Coincidência ou não, era justo um que tinha apoiado o Getúlio Vargas. Os outros foram embora e o Getúlio Vargas nomeou, indicou os próximos governadores, que ele vai chamar de interventores. Ó que no nome já está demonstrada autoridade não, o autoritarismo do Getúlio Vargas, porque ele está fazendo algo completamente fora das regras. Ele está indicando praticamente todos os governadores do Brasil que vão ser chamados de interventores. Algo muito importante para lembrar, e talvez difícil de lembrar, é que o Getúlio Vargas ele chega ao poder não por causa da eleição, né? Por causa de um golpe. Quem ajuda ele nesse golpe não são só políticos, não são só fazendeiros. Teve um grupo que ajudou o Getúlio Vargas que foi talvez o protagonista dessa operação toda. Os militares. Não quaisquer militares. Muitos tenentes. Lembra de uma galera que chamava-se... Nossa, uma galera militar aí fez um movimento conhecido como tenentismo. Isso foi em 1922. Isso foi em 1924. Já fazia 8 ou 6 anos desses movimentos. Mas alguns desses tenentes estavam presos. Como o grupo dos tenentes ajudou o Getúlio Vargas, era... interessante que o Getúlio Vargas devolvesse o favor. Então agora que o Getúlio Vargas está no poder, olha que doideira, o Getúlio Vargas vai anistiar, vai soltar vários presos políticos da época que eram tenentes. É como se fosse uma troca de favores. Vocês me ajudaram a chegar no poder através de um golpe, então eu devolvo um favor especial para vocês. Eu não vou só soltar, anistiar alguns tenentes da prisão. Eu vou também favorecer tenentes importantes e vou nomear, vou dar cargos importantes para esses tenentes que são meus parceiros nesse momento. Agora o que eu vou falar agora é para anotar. Porque o Getúlio Vargas, em novembro, ele cria 2 ministérios. Ah, não, eu vou ficar anotando ministério. É porque o ministério ele representa um desenvolvimento do próprio governo. Se o governo tem um ministério da Educação e Saúde Pública agora, com Getúlio Vargas, isso quer dizer que o governo brasileiro vai começar a pensar em gerar políticas públicas para auxiliar na educação e na saúde. Vê que o governo brasileiro está mudando. Até então, até 1930, o governo brasileiro lá queria saber desses temas. Se entrou na pauta, se entrou na agenda política, isso tem uma importância. Então, o Ministério da Educação e Saúde Pública, criado em novembro de 1930, é muito importante. Depois teve um outro ministério, criado no dia 26 de novembro de 1930 também. Esse segundo ministério é conhecido como Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Grifa indústria. Porque se o Brasil não tinha nem sequer um Ministério da Indústria antes, quer dizer que a gente não estava nem aí para isso. E a partir de agora a gente vai estar aí para isso. Só que não é tudo alegria. Nossa, que legal, o Brasil está se desenvolvendo. Agora a gente pensa em educação, agora a gente pensa em saúde, indústria, que bonito. Nem tudo é bonito. Lembra que teve a crise lá de 29 em Nova York? Isso acabou com a economia do café nossa. A gente teve que queimar apenas 78 milhões de sacas de café. Dava para alimentar, dava para o mundo inteiro tomar cafezinho por vários e vários dias. Mas o Brasil preferiu queimar do que vender barato. Será que isso vai acontecer ou acontece de novo? Parece muito ruim você ter que queimar 78 milhões de sacas de café. Mas é mesmo, é horrível você ter que fazer isso do ponto de vista ético, né? Agora, do ponto de vista econômico e político, parece que deu certo. Porque vários fazendeiros do café, vários latifundiários que ganhavam dinheiro com café, gostaram dessa atitude do governo. Porque assim seus produtos iam ser protegidos. Então essa galera vai falar, pô Getúlio, apesar de que você entrou no poder contra a nossa classe de latifundiários paulistas, você ao menos está nos auxiliando. Então eu não vou ainda me mobilizar contra você. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que o Getúlio Vargas é um mestre da conciliação. Não tem nenhum inimigo do Getúlio Vargas que não possa um dia virar amigo. Só que não tem nenhum amigo do Vargas que um dia não possa virar inimigo também. Falando em inimigo, não era todo paulista que achava que estava tudo bem. O governo do Getúlio Vargas ainda machucava o coração de alguns paulistas. Puxa vida, a gente estava no nosso esquema político, veio o Getúlio Vargas e derrubou nosso esquema político. Tinha um grupo de uma galera lá de São Paulo que ficava sendo conhecida como PPP, era o Partido Popular Paulista.
Essa galera, no dia 23 de maio, veja aí, você que é de São Paulo reconhece essa data, né? 23 de maio, uma avenida importante tem esse nome hoje. No dia 23 de maio, o governo do Getúlio Vargas foi lá e reprimiu essa galera. Ao todo, 13 pessoas deixaram de existir, se é que me entende. Mas a gente costuma lembrar do nome de 4 dessas pessoas que vai formar a sigla MMDC, importante no estado de São Paulo. MMDC porque os 4 mais famosos entre essas pessoas que tombaram eram o Miragaia, o Martins, o Drauzio e o Camargo. No dia 23 de maio, então, acontece esse ataque forte do governo do Getúlio Vargas contra uma fração política de São Paulo, que vai reagir. São Paulo, então, não vai deixar barato. E no dia 9 de julho, outra data importante que virou nome de avenida também. São Paulo, as datas vão virando nome de avenida. 25 de março é outra, né? Lá da primeira Constituição do Império, mas tudo bem. Gente, 9 de julho começa o que os paulistas vão chamar de Revolução Constitucionalista de 1932. Vão apanhar, mas autoestima é tudo. E para paulistas isso foi uma revolução. Muito resumidamente, então, a Revolução de 32 nada mais foi do que paulistas insatisfeitos, eles se armam, eles vão fazer uma revolta, a gente pode até chamar de guerra civil, né? Porque a gente tem centenas de pessoas, né, que deixam de existir depois dessa revolta. Então essa Revolução Constitucionalista de 32, ela é muito relevante, mas não para por aí. A nível de curiosidade, o Getúlio Vargas, em 32, ele já tinha escrito uma carta falando, ó, se eu perder nessa revolta aí contra os paulistas, se eu perder esse rolê, eu não vou aceitar. Eu vou subir. Ó, ele já estava anunciando que ele não ia aceitar perder em qualquer situação. A nível de curiosidade também, em 1932, o governo brasileiro se utilizou de bombardeios aéreos em cidades paulistas. Cachoeira Paulista que o diga. Tomou bomba, teve casa de civil sendo bombardeada. E aí uma lenda, é só uma lenda, gente, mas é interessante, que o Santos Dumont, o inventor do avião, né? O Santos Dumont ficou muito chateado em ver aviões sendo utilizados para bombardear seres humanos. Só que a gente estudando não tem nenhuma prova disso, por isso que é uma lenda, né? O Santos Dumont ele já tinha algumas questões de saúde, então a gente liga os pontos, né? O fato dele ter não desejado continuar a viver com o fato de ter o bombardeio aéreo lá, certo? Mas tudo isso é apenas uma lenda. Ainda sobre a Revolução Constitucionalista de 32, o fato é que ela começa em julho e ela se estende, né, pelo mês 8 e 9, agosto e setembro. Aí no dia 1º de outubro acontece a rendição paulista. Então os paulistas perdem o que eles chamam de revolução. Lembra que o Getúlio Vargas ele tem assim um caráter conciliador? E ele tem mesmo. O que ele vai fazer? Ele vai chegar na galera de São Paulo e falar, ó, vocês perderam, como perderam, mas assim, eu vou dar uma ajuda para vocês. Vocês gastaram um monte de dinheiro aí com essa guerra. Quem vai pagar? O Banco do Brasil. Para vocês não se endividarem ainda mais. E vocês pediram muito uma nova Constituição, porque eu, Getúlio Vargas, fiquei governando sem Constituição mesmo. Eu queria governar sem Constituição. Mas tudo bem, eu vou fazer uma nova Constituição que vai sair, vai ser publicada no dia 16 de julho de 1934. Olha como Getúlio Vargas ganha tempo. A Revolução Constitucionalista é de 32, a Constituição sai em 34, mas os paulistas com aquela autoestima vão falar, viu? Foi por nossa causa. A Constituição de 1934 ela é muito importante, mas eu vou resumir demais ela aqui. Ela tem 2 itens que eu vou considerar principais para esse momento, de acordo com o que a gente está discutindo aqui. Em primeiro lugar, a gente tem o voto feminino. Mais da metade da população agora vai ser inserida no mundo da política, muito importante. Uma outra questão também fundamental é que o voto agora passaria a ser secreto. Mas não era secreto? Não era secreto. Você tinha que chegar lá para votar e dizer em voz alta quem estava votando. Imagina a galera olhando feio para você se você votasse na oposição, né? Eu voto no B. Tem certeza? Não, pensando bem é melhor no A, né? Senão eu tomo um tiro. Então assim, a galera na época não tinha nenhuma liberdade política e o voto secreto junto a uma recém-criada justiça eleitoral fez com que as pessoas começassem a pensar, será que política é pra gente também? A história do Getúlio Vargas continua bem dinâmica e intensa, porque o Getúlio pensou, nossa, agora eu apaziguei a situação na parada.
porque eu consegui dar uma nova Constituição. Eu odeio essa Constituição, vou chamá-la de carta monstro, porque ela limita os meus poderes. Eu, presidente que governava sem Constituição, preferia governar sem Constituição. Mas tá bom, vai. Vamos seguir essa Constituição de 34 aí. Vamos esperar qualquer tipo de vacilo da galera, porque aí eu já boto uma ditadura. Mas vou na boa, vou devagar. Em 1935, para sorte ou não do Getúlio Vargas, aconteceu um ato rebelde, uma intentona comunista. A gente fala intentona quando uma tentativa de revolta, ela não é muito bem vista, ela é vista como meio doidona, meio sem muito planejamento. Por isso que chamam de intentona, é uma forma pejorativa de falar sobre um movimento social que aconteceu. Então, comunistas da época, em 1935, gente, vamos lembrar que a União Soviética estava bem poderosa nesse momento. Então, a galera influenciada pelo contexto vai tentar tomar o poder no Brasil, principalmente em 3 lugares, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. Isso acontece em novembro de 1935. O Getúlio Vargas vai se utilizar disso, claro, ele vai ter um pouco de dor de cabeça para reprimir esse movimento. Reprime Rio Grande do Norte, reprime em Recife, reprime também no Rio de Janeiro. A partir disso, Getúlio Vargas tem um álibi. Ele tem uma carta na manga para usar. Ele pode dizer para as pessoas, tá vendo? Eu queria governar numa boa, mas os comunistas não deixam. Olha como o Brasil está em perigo. Classe trabalhadora, brasileiros, família brasileira. Olha que perigo os comunistas invadirem e tomarem tudo. Um assunto que hoje a gente está muito distante desse assunto. E aí na época, então, imagina só, os brasileiros tinham medo do comunismo. E aí então falaram, Getúlio, reprime os caras, faz o que você quiser. Manda a Olga Benário grávida lá para a Alemanha nazista. Uma ótima atitude. Reprime os comunistas a todo custo. E o Getúlio Vargas vai fazer isso durante o 1936, gente. É sem risadinha. Porque o Getúlio Vargas vai se utilizar do Tribunal de Segurança Nacional para prender milhares de pessoas. Não estou falando centenas, não, estou falando milhares. E olha o esquema de justiça brasileiro da época. A pessoa tinha que provar que era inocente. Você não provou que você é inocente, então você é culpado. Chegamos no ano 1937. Esse ano de 1937, o Getúlio Vargas fala, eu sou o presidente. Pra quê? Eu vou dar um golpe em mim. What? E é sério. Acontece um golpe de Estado. Só que quem estava governando o Brasil era o Getúlio Vargas, que deu um golpe de Estado no Getúlio Vargas. Pra ter mais Getúlio Vargas. É maluco a história do Brasil, mas sabe por que ele fez isso? Pensa comigo. Porque o Getúlio Vargas tinha que respeitar a Constituição de 34. E por essa Constituição, em algum momento ia ter que ter uma nova eleição. O Getúlio Vargas não gosta muito de eleição, né? Ele tem um pouco de medo de eleição. Então ele fala assim, não, eu não vou deixar chegar uma nova eleição. Eu prefiro impor uma nova ditadura, mesmo que seja sob o meu próprio governo, para que a gente evite uma próxima eleição. E eu tenho muito uma carta na manga, que é a ameaça comunista. Brasileiro não tem medo de chuveiro elétrico, também não tem medo de panela de pressão, mas de comunista, brasileiro corre. Então eu vou falar que os comunistas estão muito perto de atacar o Brasil. Gente, eu não estou brincando. O governo vai falsificar, os próprios tenentes vão falsificar uma carta dizendo somos comunistas, e a gente vai botar para quebrar, e a gente vai botar fogo numa casa de cada rua principal de cada bairro. Pode ler o Plano Cohen, pode ler essa carta que foi publicada pelo governo, essa carta falsa foi publicada pelo governo e dizia que uma casa de cada rua principal de cada bairro ia pegar fogo. Pensa comigo, você também, a gente é brasileiro. Aí a gente pensa assim, uma casa da rua vai pegar fogo, é a minha. Vamos botar fogo na minha casa, a gente é zicado, cara. Então todo mundo achou que a sua própria casa ia pegar fogo por culpa dos comunistas. Getúlio Vargas faz alguma coisa, bota aí o exército na rua. Então vários militares começam a apoiar o Getúlio falando, se você aplicar um golpe a gente tá junto. Tem uma galera que se opunha totalmente aos comunistas, que se chamavam integralistas. Eram como fascistoides brasileiros, né? Eles tinham até um comprimento, Anauê, eles usavam camisas verdes, eles imitavam os fascistas de Mussolini. Essa é a real. E aí eles eram chamados de integralistas, a sigla era AIB, Ação Integralista Brasileira. Essa galera vai falar, Getúlio, a gente tá contigo, a gente vai botar uma marcha ao redor do palácio para mostrar para você que a gente te apoia. Então vamos de ditadura que vai dar certo. E aí o Getúlio implanta uma ditadura com uma nova Constituição, uma Constituição muito autoritária. Para você ver como ela era autoritária, essa Constituição permitia a pena de morte no Brasil. Então é uma Constituição feita para uma ditadura. Não é uma Constituição comum. A de 37 é uma Constituição muito dura, muito autoritária. Acabou a eleição, acabou essa palhaçada.
O Getúlio, então, vira ditador no próprio governo a partir de 10 de novembro de 1937. Lembra no começo do vídeo que eu falei para vocês o seguinte: o governo do Vargas ele tem que ser dividido em várias partes, porque ele é muito longo, né? No começo tem um governo provisório, de 30 a 34. Depois tem um governo constitucional, de 34 até 37. Chegamos no final, porque agora a gente vai falar do chamado Estado Novo, que é a ditadura do Vargas, de 37 até 45. Então, 10 de novembro de 37 começa o Estado Novo, começa uma ditadura no Brasil. Por ironia do destino, um grupo que apoiou muito essa ditadura, que eram os integralistas, eles tomaram uma notícia muito ruim na cabeça, que era o seguinte: o Getúlio Vargas disse, então, gente, eu montei uma ditadura para ir contra os comunistas, né? Eu não gosto de comunista, você sabe, então eu tô numa ditadura aqui, você também, é isso aí, beleza. Só que eu não gosto nem do comunista, nem do integralista também, que me apoiou, mas não importa, eu não gosto. Porque eles são de um partido político. Se eu estou numa ditadura, eu não posso permitir nenhum partido político. Então essa ditadura do Vargas, ela vai botar na proibição, não pode mais ter partido. Você é comunista? Ilegal. Você é integralista? Ilegal também. Os integralistas vão se sentir traídos, porque, vamos lá, eles foram muito traídos. Eles ajudaram Getúlio Vargas e na hora que eles têm condição de falar, pô, Getúlio, você tem sua ditadura graças a nós também, né? O Getúlio falou, não é graças a vocês não, vocês são ilegais. Em maio de 1938, os integralistas se organizam de um jeito bem doido. E aí eles vão tentar invadir o palácio em que está o Getúlio Vargas. Eles chegam a 150 metros do palácio. Eles combinaram que era para 150 integralistas ir lá e tomar tudo. Na hora do vamos ver mesmo foram só 30. 120 achou melhor não, tá ligado? Aí os 30 que chegaram falaram, é isso, vamos lá, vamos atirar. Corta a linha telefônica aí, não deixa o Getúlio ligar pra polícia não, hein? O Getúlio não conseguiu. Ele pegou no telefone, não dá, tá sem linha, cortaram a linha. Pega a linha secreta que a gente montou há pouco tempo. Graças a essa linha secreta, o Getúlio Vargas conseguiu ligar pro chefe da polícia, que era um tal de Filinto Miller, e falar, ajuda nós aqui que o bagulho tá louco. Até minha filha pegou em arma aqui, o bagulho não tá bonito não. Então, teve esse conflito, teve esse confronto. E aí só faltava atacar uma dinamite mesmo no palácio. E os integralistas estavam com uma dinamite. Falaram, vai, abre o porta-mala, cadê? What? Esqueceram a dinamite, velho. Não, mano, se esqueceram a dinamite, velho, a polícia vai chegar, mano. A polícia chegou. E aí levaram 9 integralistas pro fundinho ali do quintal. E sabe como é. Então, esse movimento integralista, ele também é conhecido como intentona. Não teve a intentona comunista? Agora é a intentona integralista, que aconteceu em maio de 1938 e também foi reprimida pelo governo do Vargas. O Getúlio Vargas é uma personalidade muito complexa, porque ao mesmo tempo que ele é um ditador autoritário, ele também segue desenvolvendo a máquina estatal. Isso quer dizer que ele continua criando novos ministérios. Um muito importante, criado em 1938, se chama o DASP. É o Departamento Administrativo de Serviço Público. Puxa vida, a gente vai ter que lembrar isso. Talvez você não tenha que lembrar o significado de DASP, mas eu sugiro que seja legal ter em mente que durante o governo do Getúlio Vargas, isso que a gente chama de governo, esses prédios cheios de papelada burocrática que a gente chama de governo, ele se desenvolve durante esse momento. Mas também não é tudo assim, isso é bom para o Brasil, nem tudo. Às vezes é só um interesse particular do Getúlio Vargas. Por exemplo, no final de 1939, surge um novo departamento, o Departamento de Imprensa e Propaganda. É o DIP. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, ele é conhecido porque ele vai propagar uma imagem de um Getúlio Vargas, pai dos pobres, legal, gente boa, firmezão. Ditadura segue em frente, que alegria, ou não? 1939 é o ano. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Até aí tudo legal, tudo na paz. Só que acontece a Segunda Guerra Mundial. Durante esse contexto de Segunda Guerra Mundial, o Brasil está envolvido, mas assim, bem no meio do fogo cruzado. Por quê? Porque o Brasil na época, por incrível que nos pareça hoje, sabe qual era o maior amigo comercial do Brasil? A maior aliança comercial do Brasil na época era com a Alemanha. Sério, do Hitler. E aí o Getúlio Vargas, então, ele tinha algumas simpatias pelas formas da Alemanha governar. Que assustador. E aí, então, o Brasil estava próximo da Alemanha na época, muito mais do que estaria hoje em dia, é o que eu quero dizer. Só que os Estados Unidos também viam o apoio brasileiro como algo muito importante.
Então, Estados Unidos de um lado e Alemanha do outro começaram a tentar seduzir o Brasil para o Brasil ficar de um lado ou do outro desse grande conflito. E o Getúlio Vargas se utilizou muito dessa vantagem. Porque o Getúlio Vargas falava assim: ô Alemanha, você quer que eu fique do seu lado? Me faz rir que eu te faço rir, né? E Estados Unidos, você quer minha aliança, não quer? Quer uma amizade boa dessa, não quer? Então também, ó, tem que ver o que você vai me dar, né? E aí esses dois países ficavam tentando seduzir o Brasil, falando, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. No final das contas, adivinha qual foi o país que conseguiu entregar mais dinheiro para o Vargas? Os Estados Unidos. Com mais de 200 milhões de dólares, que na época era muito mais do que 200 milhões de dólares hoje, tá? Com essa grana, o Getúlio Vargas, não sei se feliz ou não, acabou formando uma aliança política com o bloco dos Estados Unidos. E muita gente no governo brasileiro ficou triste. Inclusive, um futuro presidente do Brasil aí que chama Dutra. Ele vai falar, não queria esse lado, queria o outro. Pois é, mas o Brasil ficou do lado dos Estados Unidos. Hoje a gente sabe que o lado dos Estados Unidos é o lado vencedor. E que alívio. Os Estados Unidos iam dar muita grana pro Brasil. Só que não de graça, né? Já viu almoço grátis? Cuidado se alguém te oferecer, hein? Gente, os Estados Unidos oferecem mais de 200 milhões de dólares para o Brasil. Em troca, o Brasil teria que fornecer produtos alimentícios para Estados Unidos e aliados, né, da guerra. O Brasil também iria oferecer borracha. E aí que tá o ponto. Vem comigo. Porque o Brasil leva mais de 10 mil trabalhadores brasileiros para a região norte para extração do que viria a ser a borracha. Esse látex, para extrair ele, em condições de trabalho absurdamente ruins, fez com que mais de 10 mil brasileiros morressem nesse processo. Então teve muito mais brasileiro morrendo na extração do látex do que combatendo na Europa, com arma na mão. E poucas vezes a gente lembra de trabalhadores que morrem em más condições. Então vale ressaltar que durante esse processo de guerra, nem só soldado que caiu. Pelo menos o Brasil agora ia se industrializar com mais intensidade, porque o Brasil agora ia ter a Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil agora ia conseguir produzir aço. O Brasil agora ia ter a Vale do Rio Doce, minério de ferro até umas horas. Então o Brasil se desenvolve nesse processo. A guerra, ela é um problemão, mas tem esse efeito positivo na economia brasileira. Isso para não citar aquele termo que a gente escuta bastante em escola, né? Substituição de importações. Como na época da guerra fica mais difícil de comprar produto dos outros países, às vezes o Brasil consegue produzir aquele produto de maneira alternativa. Por isso que a gente substitui a importação. Para de importar e começa a produzir nós mesmos. Daí, como resultado, industrialização. O Getúlio continuou como um belo equilibrista. De um lado ele tem uma ditadura, mas do outro ele é próximo aos trabalhadores. No dia 1º de maio de 1943 são publicadas as Consolidações das Leis de Trabalho. Essa Consolidação das Leis de Trabalho, ou CLT, ela vai pegar direitos trabalhistas que já existiam, mas consolida esses direitos. Então, a partir de agora, jornada de trabalho diária de 8 horas, descanso semanal. Gente, espera um pouquinho aí. Descanso semanal, jornada de 8 horas, isso já existia. Pois é, mas muita gente ainda não conseguia ter acesso a esses direitos e vai começar a ter esse acesso a partir de então. E agora, em relação aos trabalhadores, a gente tem alguma luta acontecendo ou a gente ainda está nas mesmas 8 horas lá de 1943? Ufa, chegamos no ano final, 1945. Galera pressionando o Getúlio Vargas para sair fora. O próprio Getúlio Vargas falando, calmou, água. A gente vai dar pausa, vai dar um tempo. A gente vai reabrir a política brasileira. Ó que ditador da hora. Eu vou abrir, velho. Tá tudo bem, é só relaxar. Inclusive, pode voltar a ter partido. Comunista fica esperto, mas assim, alguns partidos vão ser criados nesse momento. Então a gente tem a criação do PTB pelo próprio Getúlio Vargas. Depois a gente tem a criação do PSD também com o apoio do Vargas. É o Vargas, parceiro. Aí, por fim, a gente tem um partido de oposição, que era a UDN, União Democrática Nacional. Essa UDN vai pedir mais golpe que tudo na vida, mas vai chamar democrático. Por isso que a gente tem que ficar muito atento com as siglas no Brasil e no mundo, tá? A maioria das vezes elas não representam o que elas mesmas se propõem. Certo? Então, essa UDN não tinha nada de democrática. Em 1945, a gente tem esses 3 principais partidos. E vários presidentes futuros vão ser de PTB e PSD.
tá? Então esses dois partidos que eu mencionei, eles são muito importantes e a UDN vai ficar tentando dar golpe neles até chegar realmente à ditadura militar lá em 64. Mas a gente ainda está em 1945. O Getúlio Vargas, então, está num processo de abertura política. Só que essa abertura política tinha que ser do jeito do Getúlio Vargas. E um monte de militar não quer que essa abertura seja do jeito do Getúlio Vargas. Aí o Getúlio Vargas me comete um dos poucos erros absurdos que ele cometeu. Não estou falando que ele era ético, não estou falando que ele era legal. Estou falando que ele era um cara muito estrategista, muito político, estadista. E nesse momento ele cometeu um erro muito grande. Ele estava lá no Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal da época, tá, gente? Ainda não tinha Brasília como capital do Brasil. Você acredita que ele tinha que nomear alguém para virar chefe da polícia? Porque o atual chefe da polícia ia virar prefeito. Tá aí tranquilo. É só nomear um camarada. Aí ele vai nomear, sabe quem? O irmão dele, Benjamin Vargas, que não só era irmão dele, como era um cara que adorava uma treta, todo mundo detestava. Os militares falaram, ai Getúlio, aí você moscou, mano, você tá doido, velho. Você quer colocar o seu irmão? Aí não vai ter jeito, a gente vai pedir com gentileza, assim, pra você se retirar. E foi no dia 29 de outubro que acabou o governo do Getúlio Vargas, que é tão grande que a gente chama de Era Vargas. Era Vargas. No dia 29 de outubro, então, pediram para ele se retirar e ele se retira, numa boa. Então não tem um conflito. Mas vamos resumir que o Getúlio Vargas chegou lá, chegou no poder com um golpe, aí depois ele deu um golpe nele mesmo, e depois ele sai com outro golpe. Começa a perceber como os golpes são recorrentes na história do Brasil. O Getúlio Vargas entrou com um, deu um golpe nele mesmo e depois sai com outro golpe. E agora a gente vai ver na próxima aula como é que vai ser, quem que vai ser o novo presidente, vai ter eleição ou não vai. Eu te encontro no próximo vídeo e se você quer aprender mais sobre a história do Brasil e do mundo, acesse o site seliga.com.br. Um beijo.